Em nome da Associação de Intervenção Democrática ID, saúdo-vos fraternalmente e permitam-me que saúde especialmente o Partido Comunista Português e o Partido Ecologista Os Verdes, que prosseguem na sua constante ação patriótica em defesa da democracia. Amigos, o atual quadro político, económico, social e cultural do país é dos mais sombrios que alguma vez se abateu sobre o povo português. Caracteriza-se por crescentes desigualdades a atingirem sucessivas vagas de famílias a enfrentarem já o espectro do empobrecimento, além de serem surpreendidas cotidianamente com insuportáveis injustiças sociais. Os cidadãos alarmam-se ao constatarem que, dia a dia, hora a hora, valores e direitos humanos, princípios de equidade e igualdade, são insistentemente desprezados por um governo destituído de qualquer ética ou moral, ao mesmo tempo que demonstra a sua incompetência e total falta de lucidez. É um governo incapaz de encontrar soluções suscetíveis de encarar com realismo a crise provocada pelo capitalismo ávido e corrupto. O governo que agravou tal crise prossegue, inalterável, na sua cega política em que o bem público, os interesses nacionais, são suplantados pelos poderes económicos e financeiros a quem facilmente se submete. Os problemas atingiram uma dimensão de tal monta que podem minar a própria democracia, tão arduamente conquistada pelo povo português em 25 de Abril, com a agravante do governo se vergar dócil e antipatrioticamente às imposições das instituições capitalistas internacionais, ao Fundo Monetário Internacional, à Comissão Europeia, ao Banco Central Europeu. Contudo, o governo tem deparado com a forte oposição dos dois partidos da CDU, o Partido Comunista Português e os Verdes, ao contrário do que sucede com as posições ambíguas assumidas pela direção do Partido Socialista, pouco interessada, neste momento crucial para o país, em pugnar pela inadiável ruptura com a política direita e pelo derrubo de um governo cada vez mais desgastado, que põe mesmo em causa a nossa própria soberania. Em nome do verdadeiro interesse nacional, impunha-se, sem dúvida, uma atitude mais consentânea com os anseios populares por parte dos dirigentes socialistas, que, ao não se oporem firmemente ao governo PSD-CDS, lhe facilita a continuidade da sua nefasta ação. Apesar de tudo, porém, as reações populares não se têm feito esperar. Perante a gravíssima situação para que Portugal está a ser lançado, assiste-se a uma notória e imparável revolta social. O país levantou-se numa enérgica contestação, desde logo com uma série de prolongadas greves nos mais variados setores, bem como numa ampla participação em manifestações de protesto organizadas pela CGTP. Manifestações estas que têm concorrido decisivamente para a unidade dos trabalhadores, dos desempregados, das famílias, numa responsável luta contra as medidas governamentais que tanto afetam a estabilidade familiar. Como também se tem revelado de muito particular importância as imensas concentrações de cidadãos que também em todo o país voluntariamente expressam o seu profundo descontentamento. As vítimas da ofensiva governamental estão de pé e em pé irão continuar. O governo não irá ter a sua tarefa facilitada. A generalidade da população não o aceita. A impopularidade dos ministros é irrecusável. E não deixa de ser significativo o facto desses governantes saírem cada vez menos à rua. Eles não contactam com as populações. E quando o fazem, são acompanhados por um verdadeiro colete de guarda-costas. Assim fica demonstrado o isolamento do governo, que urge derrubar antes que prossiga na sua determinação de destruir o Estado Social, de entregar bens públicos à avidez dos capitalistas, enfim, a criar acrescidas dificuldades ao nosso povo, enquanto mantém francos apoios à banca que tão grandes responsabilidades teve e continua a ter na eclosão e agravamento da crise económica. É neste pesado quadro político e social que a nossa coligação democrática unitária avança para mais uma pugna eleitoral, no momento em que o poder local também sofre com as arbitrárias decisões governamentais, numa ofensiva francamente antidemocrática. Mas vai ser também uma importante contribuição da CDU para a defesa intransigente da democracia. Porque, amigos e amigas, enquanto houver um só desempregado, enquanto todos os cidadãos não tiverem acesso a cuidados de saúde,
ao ensino, à habitação condigna ao trabalho, a habitação condigna ao trabalho, enquanto jovens estudantes forem obrigados a abandonar os seus estudos, pelo facto das famílias não poderem suportar os injustos custos impostos à sua instrução, que é um direito inalienável, enquanto prevalecer a ignominiosa lei das rendas, melhor dizendo, dos despejos, enquanto se reduzirem drasticamente salários, reformas e pensões, enquanto não se fomentar o desenvolvimento do país, enquanto não se apoiarem as micro, pequenas e médias empresas, enquanto se privatizarem empresas públicas estratégicas, enquanto se entregar a privados sistemas de abastecimento de água, que é considerado pelas Nações Unidas um direito humano fundamental, enquanto não se criarem condições para se acabar com o terrível desemprego, enquanto banqueiros sem escrúpulos se divertirem a ofender os portugueses afastados do seu posto de trabalho, enquanto se retirarem a tantos e tantos casais as suas casas que não podem pagar, enquanto um primeiro-ministro convidar os portugueses à imigração, enquanto houver ministros a acenar a virtuais investidores estrangeiros, informando-os que em Portugal é fácil despedir, enquanto se registar uma imensa onda de pobreza, enquanto houver portugueses forçados a cortar na alimentação e nos medicamentos, enquanto houver crianças famintas, enquanto houver uma mãe, um pai, em lágrimas por serem incapazes de alimentar os seus filhos, a nossa democracia corre riscos, corre sérios riscos. Por isso, amigas e amigos, a CDU, que é a Associação de Intervenção Democrática com entusiasmo integra, estará sempre presente nesta insana luta, na defesa dos direitos inalienáveis e constitucionais de todos os portugueses, contra as desumanas políticas de direita, contra a ofensiva capitalista em curso. A população sabe que pode contar com a nossa determinação. Viva a CDU, viva Portugal!